A votação nos partidos políticos, um pouco por toda a Europa, tem estado muito volátil, não é? Durante muitos anos havia uma tradição das pessoas mudarem pouco de partido, quer dizer, nascia-se num partido, morria-se nesse partido, literalmente, porque muitas vezes eram famílias que vinham, tradições antigas. Hoje já não é assim. Não é assim, quer porque as ideologias, tal como eram concebidas, diluíram um bocado, quer por terem surgido muitas forças novas, difíceis às vezes de classificar, quer pelas próprias características da sociedade que são menos classistas, digamos assim, as coisas variam mais, misturam-se mais. Dito isto, portanto, acho que Portugal andou um bocadinho à margem desses fenómenos, mas hoje está a acontecer o mesmo, o bipartidarismo, o domínio do PS e do PSD diluiu-se um bocado, ainda tem 2/3 dos deputados, um bocadinho mais de 2/3 dos deputados no próximo Parlamento, mas isso pode, enfim, ficou mais perto desta vez de deixar de acontecer, e portanto, não sei o que é que pode acontecer daqui a uns tempos, não é? Portanto, mas claramente há mais volatilidade. Dito isto, é um facto, como tu referiste, que desde 1991, para ser mais concreto, que a esquerda não tinha um resultado, a esquerda no seu conjunto, não tinha um resultado tão mau. Só para dar alguns números para as pessoas terem ideia do que é que estamos a falar. Com as votações que existem neste momento, e considerando o PAN, sendo que o PAN fez uma campanha a dizer que não era de esquerda nem de direita, assim, mesmo considerando o PAN, que o PAN está super alinhado, esteve super alinhado e continua super alinhado, portanto, somam no total 41,7% dos votos, que é a percentagem que teve o PS no território nacional. Depois com a imigração a coisa varia um bocadinho, mas que é exatamente a mesma percentagem do PS há 2 anos. Isto é muito significativo mesmo. Há um partido que tem o seu pior resultado sempre, de longe, ou melhor, não é de longe porque a queda tem vindo a ser progressiva, mas mesmo assim podemos considerar que é de longe, que é o PCP. O PCP já teve, uma vez, 47 deputados, agora tem 4. Portanto, já teve uma bancada parlamentar equivalente à do Chega, menos um. Sim, uma bancada parlamentar de 1979. Portanto, estamos a falar de um período ainda quase pós-revolucionário, ainda não havia a revisão constitucional. Primeira vitória da AD de Sá Carneiro, em 79. Depois vai repetir a vitória em 80. Portanto, mas o PCP depois voltou a ter um resultado muito parecido ainda nos anos 80. Portanto, praticamente 44 deputados e uma percentagem muito parecida na casa dos 18%. E agora está com 3,3%, tem mais 3 mil votos com o LIVRE. Portanto, é um resultado, de facto, muito complicado para o PCP. O Bloco tem também um resultado que é muito mau, porque o Bloco era um partido que costumava flutuar um bocado, não é? Portanto, ora estava mais... Portanto, quando... às vezes conseguia chegar ali perto dos 10%, uma vez mesmo ultrapassou os 10% em 2011, mas... voltava mesmo assim a estar muito perto, 2011 não, perdão, 2011 é como tem 5%, 2009 e depois 2015, e agora o Bloco podia ter sofrido aquele solavanco como sofreu precisamente em 2011, as pessoas recordar-se-ão, 2011 chega a Troika, tínhamos vindo de um governo complicado com, portanto, medidas impopulares, medidas pré-Troika, ou já de Troika mesmo, que era o governo o último governo de José Sócrates, e o Bloco poderia subir. Não sobe, o Bloco desce, que tinha de 9,9, cai para 5,2, portanto perde praticamente metade da votação e mais de metade dos deputados. Até à altura, depois, Francisco Louçã sai, não é? Francisco Louçã tinha tido um grande protagonismo nessa década inicial do Bloco. Francisco Louçã tinha no Parlamento até... havia ali sempre uma giga-joga entre ele e Sócrates, não é? Sócrates tentava desvalorizar os partidos à sua direita, discutindo com Francisco Louçã em muitos dos debates que teve, sobretudo durante a maioria absoluta, mas agora acontece que o Bloco, que tinha subido em 2015 e mantido mais ou menos a mesma votação em 2019, cai em 2022 e disseram, é o voto útil. É o voto útil, o António Costa foi lá buscar os votos todos. Mas agora não há voto útil e o Bloco fica na mesma.
Portanto, há aqui uma erosão, que é uma erosão importante. E depois temos o LIVRE. Vale a pena pensarmos um bocadinho melhor sobre o que é o LIVRE, como é que ele surgiu e como é que evoluiu. Ora bem, primeira questão. O LIVRE é um partido que, mais novo que o Bloco, sem a mesma marca ideológica que o Bloco teve na sua origem, portanto, mais centrista, menos esquerdista, menos radical, menos marxista. O Bloco, repara, vem de dois partidos que são claramente partidos de extrema esquerda, portanto, PSR trotskista, UDP maoísta, portanto, é a sua origem ideológica e é assim que estão, sendo que o PSR desapareceu completamente, a UDP ainda continua a ser a associação política. Tem muito pouca atividade, faz umas reuniões de vez em quando, tinha uma revista online chamada Comuna, que já não sei há uns tempos, mas mantém uma certa estrutura, digamos assim. O PSR não, o PSR dissolveu-se mesmo e inclusivamente aquilo que era a sede do PSR hoje é a sede do Bloco, na Rua da Palma. Ora bem, o LIVRE não tem esta origem, o LIVRE tem uma origem mais próxima da terceira componente do Bloco, que era a componente do Miguel Portas, que é uma componente um pouco bizarra para uma associação a um partido radical de esquerda, que é porque Miguel Portas vem de podemos dizer, uma dissidência de direita do PCP, não é? Portanto, ele sai do PCP em ruptura com, período pré-perestroika, os debates todos criam uma coisa chamada Política 21, em que havia, já ninguém se recorda disso, não é? Portanto, era uma coisa muito pequenina, não sei se chegou a concorrer sozinho em eleições, tinha umas figuras que escreviam em alguns jornais e pronto. E no início há muita proximidade entre a Política 21 e o Rui Tavares, até, portanto, o Miguel Portas chegou a ter um jornal chamado Já, onde escreve pela primeira vez o Rui Tavares e que ele aparece. Portanto, e é muito nessa Europa mais, digamos, nesse posicionamento mais centrista que era o da Política 21, que se filia a Rui Tavares. Rui Tavares nunca entra formalmente para o Bloco, é independente, e como independente é eleito deputado europeu em 2009, naquele pico de popularidade que o Bloco tem nessa altura, portanto, fim do primeiro governo, da primeira maioria absoluta de José Sócrates. Quando uma eleição onde, a eleição de 2009, que é uma eleição ganha pelo PSD, ganha Paulo Rangel, que criou ganha por Paulo Rangel. Papa Maisena. Exatamente, ganha por Paulo Rangel, e é nessa eleição que o Bloco consegue, de facto, o seu melhor resultado com 3 eurodeputados. A partir daí só teve um, não é? Marisa Matias. Talvez a primeira eleição onde se viu a influência e o poder que podiam ter as redes sociais na altura. Não era o Twitter, nem o WhatsApp, eram os blogs, e o Paulo Rangel... Já havia Twitter, mas era muito fraquinho. E o Paulo Rangel, que era muito gordinho à época, alguém num debate, há a questão, não sei o quê, vai comer Papa Maisena, e os apoiantes de Paulo Rangel fazem um blog que se chamava mesmo Papa Maisena, e que de repente virou aquilo ao contrário. Foi um tempo ali, primeira década deste século, em que as redes sociais eram os blogs. Começaram, exatamente. Ainda existem, mas têm muito menos influência do que tiveram nessa altura, o que é pena. Porque, apesar de tudo, dava uma consistência que as redes sociais não têm. Maiores. Não era só por textos maiores, dava outra consistência às pessoas. Enfim, era uma coisa diferente. Um dia podemos falar sobre isso melhor. Enfim, é um período curioso. É um período curioso esse. Bem, portanto, seja lá como for, Rui Tavares é eleito um pouco inesperadamente dessa vez. Portanto, creio que é eleito Miguel Portas novamente, Marisa Matias e Rui Tavares. E passado pouco tempo, 2 anos, Rui Tavares entra em ruptura com o Bloco e fica como independente. A sua passagem pelo Parlamento, essa passagem pelo Parlamento Europeu, que é a única, não é? São 5 anos, é uma passagem que acaba por, de alguma forma, criar-lhe condições para ele criar o LIVRE, porque ele depois liga-se aos verdes, troca o grupo da esquerda europeia e passa para o grupo dos verdes, onde estão os verdes alemães, que é o grupo principal, e a partir daí ganhará, inclusive, financiamento para poder lançar o LIVRE. Há episódios nessa passagem pelo Parlamento Europeu que às vezes ainda hoje são discutidos. Por exemplo, quando ele está
no grupo da esquerda europeia. O presidente desse grupo, portanto, a principal figura desse grupo é um alemão que tinha sido informador da Stasi, portanto, ou membro da Stasi. Ele às vezes tem discussões com outro antigo eurodeputado, que é o Sérgio Sousa Pinto, que aqui a Helena conhece muito bem. Aliás, foi um momento terrível num dos primeiros debates que há na televisão, a sério, depois do confinamento, não é? A RTP organiza um debate para o qual me convidou, também o Sérgio Sousa Pinto. Estava longe de imaginar que iria acabar a debater com ele, e o Rui Tavares. E de repente o Sérgio Sousa Pinto, a quem eu acho que o Rui Tavares desperta aquele sentimento que o Eusébiozinho despertava ao Carlos da Maia no Romance dos Maias, mais não digo, vão lá ver o que era, e desata numa diatribe em que explica isto exatamente ao Rui Tavares. E o Rui Tavares não se sai bem porque isto não se lembra. Isto não se lembra e vai empalidecendo. Ele já não é assim muito corado, não é? E vai empalidecendo mesmo com o make-up. Portanto, foi assim um momento em que se percebe que as esquerdas não estão mesmo todas unidas. Pois. Além de que, como também se percebeu nesta campanha, as feridas não curaram. Há uma grande acrimónia entre o LIVRE e o Bloco de Esquerda, que vem desse tempo. Portanto, aquilo teve a ver com uma discussão sobre... que eu nunca percebi bem quem tinha razão entre Rui Tavares e Francisco Louçã. Tinha a ver sobre quem tinha fundado, quem não tinha fundado, com um a puxar os galões de historiador, com outro a puxar os galões de fundador. E, portanto, é assim que nasce o livro. O livro, desde o princípio, que tem como programa a geringonça, antes de não haver geringonça, União das Esquerdas. Portanto, isto não é uma ideia original, é uma ideia, se quiseres, que vem dos anos 30 na Europa, da chamada Frente Popular, que depois se repete com Mitterrand em França, quando ele é eleito pela primeira vez em 1980, portanto uma coisa já há muitos anos, quase 50 anos, que volta a ter uma expressão em França importante, como uma coisa chamada esquerda plural, no tempo de Lionel Jospin, portanto já na viragem para o século XX, mas que no princípio pareceu ter corrido muito bem para os socialistas. Com essa estratégia, Mitterrand praticamente destruiu o Partido Comunista Francês, o PSF, na altura de Georges Marchais, mas depois da esquerda plural e do fracasso da candidatura presidencial de Jospin, isso quase que leva àquilo que tem acontecido nos últimos 20 anos, que é ao desaparecimento do Partido Socialista Francês e ao aparecimento no seu lugar de uma esquerda complicada, muito mais radical, que é hoje a de Jean-Luc Mélenchon, que é o único rival político neste momento a disputar o primeiro... Mas é um populismo de esquerda, por contraposto a um populismo, enfim, identitário, como é o populismo da senhora Le Pen. Portanto, mas há sempre esta inspiração, isto é para aqui o caminho, não sei o quê, e que ele, aliás, pratica. Rui Tavares, que tem agora finalmente êxito eleitoral, não é? As coisas até agora tinham corrido sempre relativamente mal, até porque quando ele se candidata à Câmara de Lisboa, nas listas de Fernando Medina, e Fernando Medina perde, não é? Portanto, as coisas tinham sido sempre... E antes tínhamos tido aquela experiência infausta, não é? Da deputada Joacine Catar Moreira, que é um daqueles fenómenos de momento e que acabou muitíssimo mal, não é? Portanto... Agora, há nesta origem do livro, há muitas semelhanças. O livro neste momento está claramente a comer uma parte do eleitorado original do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda tinha um eleitorado antigo que vinha designado, por exemplo, o eleitorado de Setúbal, em parte, que vinha dos tempos da UDP. A UDP tinha bons resultados em Setúbal e tinha alguma base operária, base trabalhadora, digamos assim. Se falar em base operária não faz muito sentido, mas base trabalhadora, e que era um bocadinho diferente aqui da região de Lisboa. Na região de Lisboa, o PS, mais o PSA, e depois, pelo discurso que tinha a ver mais com costumes, por aí adiante, foram encontrando um eleitorado estudantil e jovem e urbano na zona de Lisboa. E agora nós vamos ver os resultados do livro. E o livro, onde é que tem a sua melhor votação? Estou a falar, portanto, primeiro, conselho com a maior votação, Lisboa. Dentro de Lisboa, qual é a única freguesia onde o livro ultrapassa os 10%? Já não é a Misericórdia, que é o Bairro Alto, onde ele teve os seus primeiros bons resultados, foi no Bairro Alto. Agora é Arroios, onde de alguma forma substitui o Bloco de Esquerda. No Distrito de Lisboa, o livro fica à frente do PCP e do Bloco de Esquerda. Em Lisboa, muito à frente do Bloco de Esquerda. Portanto, quer dizer que está a ir buscar um tipo de eleitorado
com características semelhantes. Repara, qual é a pior freguesia de Lisboa para o LIVRE? É a freguesia mais pobre, mas Vila. Portanto, estes partidos da classe trabalhadora que têm os seus piores resultados entre os mais pobres são típicos dos tempos de hoje, não é? Portanto, são típicos de um tempo em que são partidos que se dizem dos trabalhadores, ou próximos dos trabalhadores, ou próximos das classes pobres, mas que sobretudo atraem uma elite urbana e escolarizada, portanto, mesmo universitária. Atenção, que isto que eu estou a dizer acontece em todo lado. Neste momento a grande viragem sociológica, por exemplo, do eleitorado americano, em que este tipo de elite, que antigamente votava republicano, hoje vota democrata. Se bem que ali depois há muitas outras fações. Agora, olhando, portanto, isto é só para dar, porque os outros partidos já temos falado muito deles, a origem do PCP, a origem do Bloco, enfim, o PS é outra história. Agora, como é que eles estão hoje? Eles estão hoje numa situação em que, ao mesmo tempo, estão inquietos com o que aconteceu nas eleições, eu acho que é normal, pelo menos boa parte dos seus militantes e dirigentes, e depois estão inquietos uns com os outros. Isso é muito evidente do que se passou nos últimos dias. O que é que nós vimos? Vimos Pedro Nuno Santos reconhecer aquilo que devia ser óbvio para todos e que ele não tentou iludir, mesmo apesar de uma espécie de casca de banana que lhe deixou António Costa na noite eleitoral, que foi: nós não temos condições para governar. O que me parece a mim que é uma evidência, quer dizer, é uma evidência. Como é que, e já devia ser uma evidência até durante a campanha, porque todas as sondagens coincidiam num ponto, não coincidiam muitos pontos, mas havia um ponto em que todas elas disseram sempre o mesmo. Entre a AD, a IL e o Chega, vai haver uma maioria larga na Assembleia da República à direita do Partido Socialista. Portanto, como é que o Partido Socialista pretende formar um governo, e isso até já se podia ter perguntado na campanha eleitoral a Pedro Nuno Santos, pretende formar um governo se tiver uma maioria hostil no Parlamento. Não estamos a falar de haver uma maioria de esquerda como houve quando se formou o Geringonça, estamos a falar de haver uma maioria de direita, mesmo que seja uma direita com contradições internas. Havendo uma maioria de direita, a única possibilidade é fazer um acordo com o PSD. É a única possibilidade. É haver um bloco central. Atenção, há um pequeno parênteses aqui só sobre essa matéria, que é uma coisa que era para ter dito quando a gente falou disso e não falámos. Um bloco central, que é um cenário, eu não acho que seja viável um bloco central em Portugal neste momento. Nem viável, nem desejável? Nem viável, nem desejável. Neste momento não me parece ser desejável pela forma como as pessoas votaram, pelo sentido do seu voto. Nós temos que respeitar o voto e o sentido do voto, não é? E já lá vamos outra vez a isso. Mas, ao contrário de uma certa verdade adquirida, não é seguro, não é um adquirido que, havendo um bloco central, os extremos cresçam e, sobretudo, que cresçam à direita como, por exemplo, o Partido está a dizer. E talvez o melhor exemplo disso é a Alemanha. Na Alemanha, nós tivemos um governo de bloco central para aí quase 20 anos. O primeiro ou o segundo da Angela Merkel foram governos em que havia coligação com os liberais, e depois passaram a ser governos SPD, que é o PS de lá, CDU, que é o PSD de lá. E estivemos assim para aí 15 anos, não sei agora quantos exatamente. Foi quando esse governo foi substituído por um governo do SPD com os liberais e com os verdes, portanto, um governo de esquerda, digamos assim, só com os liberais, que de repente a alternativa para a Alemanha começou a disparar nos votos e surgiu à esquerda um outro partido. Exatamente. Um outro partido também populista e radical, um partido que vem de uma senhora, que vem do leste e que tem até ligações antigas a outra coisa, e que resolveu contrariar a AfD com um discurso muito estranho para as nossas cabeças. Enfim, eu não sei ainda muito sobre isso. Diz sobre a imigração, que diz sobre nem a AfD diz. Diz sobre a imigração coisas horríveis. O que não me surpreende demasiado, sabendo que ela vem da Alemanha de Leste. Mas pronto, isto agora é um pequeno parênteses, voltando ao nosso tema hoje, que é mais a esquerda. Ora bem, portanto, Pedro Nuno Santos diz isso e está a tentar seguir uma estratégia que me parece ser, do ponto de vista do Partido Socialista, mais inteligente, quer dizer,
Nós não temos condições para governar, como é óbvio, não é? Não vamos governar havendo uma maioria PSD chega no Parlamento, porque no limite não aprovamos nada, não é? Portanto, ou eles até aprovam coisas que nós não gostamos, e não podemos dizer que é contra a natura no sentido de ser a esquerda e a direita, como o discurso de Sócrates, não é? Lembras-te que era aqueles discursos que era quando havia uma coligação negativa, quer dizer, não se pode dizer que é uma coligação negativa, não é uma coligação de opostos, é uma coligação de quem se senta do mesmo lado do Parlamento. Coligação, quer dizer, é uma convergência. Ora bem, ele tem noção disso e tem noção de que precisa de tempo e tem noção de que houve um sentido de voto do eleitorado que é substituir 8 anos de Partido Socialista. Atenção, este aspecto é muito importante, sentido de voto, e portanto disse, eu vou para a oposição e vou tentar, a partir da oposição, encostar o mais possível o PSD ao Chega, porque eu ainda acredito que com isso eu um dia recupero. Pronto. Essa é a estratégia do Pedro Nuno Santos, podemos gostar mais ou menos dele, mas é claro, é isto. O Bloco, que caiu muito, tenta ressuscitar uma geringonça da oposição, que é uma coisa um pouco estranha, portanto faz a tal carta a pedir as reuniões, o PS reage assim no género, venham cá se quiserem, venham cá reunir connosco. A Mariana Lima Cunha, desculpa interromper, usou esta manhã aqui uma expressão que me ficou no ouvido, não é? Que o PS aceita receber, ou seja, eu até perguntava ao Manuel antes do programa começar se já havia um local para esta reunião, se os outros vão ao Largo do Rato, se vai ser tudo online, porque eu achei interessante aquele... Não se juntaram todos, porque, atenção, não se esqueçam de como foi assinado os acordos da geringonça. Sim. Uma sala da Assembleia da República de pé e cada um por si. Já mudaram os líderes. Não faz diferença nenhuma. Não. É cultura isto. Já mudaram, mas isto não tem a ver. Porquê? Porque temos o PCP. O PCP detesta o Bloco. E não detesta o Bloco por razões conjunturais. Não é uma questão de pele entre Jerónimo e Catarina ou entre Paulo Raimundo e Mariana Mortágua. Não tem nada a ver com isso. É ideológica. Do ponto de vista do PCP e daquilo que está nos livros que os dirigentes do PCP leem, nomeadamente num livro escrito por Álvaro Cunhal chamado sobre o esquerdismo, estes partidos e estas forças não são apenas camaradas enganados, são forças objetivamente contra-revolucionárias. É assim que o PCP pensa, porque o PCP quer a hegemonia desta área política, acha que precisa dessa hegemonia. E isto é recuarmos, irmos até Lenin, está lá tudo. É apenas a repetição de uma coisa que foi sempre assim. Foi sempre assim. Quer dizer, foi assim, e foi assim mesmo quando conduzia a tragédias. E recordo, só para as pessoas recordarem, o que é que os comunistas fizeram aos trotskistas em Barcelona durante a Guerra Civil de Espanha. Quem não leu a Homenagem à Catalunha do Orwell, vá ler. Quer dizer, há mais coisas que pode ler. Mas a Homenagem à Catalunha do Orwell é muito elucidativa sobre a forma como portanto, os marxistas-leninistas, os comunistas, o que é que eles pensam dos outros e o que é que fazem com os outros quando têm poder, não é? Agora cá não têm, não podem fazer o mesmo. Pronto. Há pormenores dramáticos, não é? Que é quando eles já estão a recuar e querem entregar os trotskistas aos franquistas porque sabem o que é que os franquistas lhes farão, não é? Entregam, portanto, há aqui uma condenação à morte destas pessoas. E, portanto, isto não é uma coisa conjuntural, isto não vai mudar. E, por isso, repara, o que é que o PCP teve tal péssimo resultado, está preocupado com duas coisas. Pronto, repara, o Parlamento para o PCP é apenas uma frente de batalha. Às vezes nem sequer é a principal. Vamos ver até que ponto. Agora é que qual é o papel que o Pai Raimundo lá vai ter. Mas enquanto Álvaro Cunhal foi o dirigente, ele era eleito e depois não exercia. Aquilo não era importante para ele. E esta mentalidade mudou com o tempo, eles perceberam que o Parlamento é mais importante, mas a rua, os sindicatos, continua a ser central e fundamental, sendo que a outra frente, que era a frente, o outro pilar, se quisermos, que é o autárquico, já está muito debilitado, mas não desapareceu por completo. Tem uma estrutura que, digamos, eles são o terceiro partido autárquico ainda. E se calhar vão continuar a ser, mesmo depois das próximas eleições. Não estou a falar apenas em número de câmaras. Estou a falar em número de eleitos, que é uma coisa um bocadinho
bocadinho diferente. Ora bem, e por isso há uma parte gaga, não é? Que é o Bloco diz que mandou uma carta ao PCP e o PCP diz que não recebeu. Não sei quem tem razão, mas é típico. Eu acho que sim. É típico, não é? O PCP diz, soubeste pelas redes sociais. Assim, uma coisa mesmo. Soubemos agora pelas redes sociais. E depois temos um partido que está sobreaquecido, digamos assim, que é o LIVRE, não é? O LIVRE acha que atingiu o Nirvana, portanto, e de repente quer fazer um governo impossível, não quer reconhecer os resultados das eleições. Isto não é totalmente novo, porque de alguma forma Rui Tavares já ensaiou este discurso durante a campanha, ao dizer que havia 3 blocos e não 2, mas não há dúvida que quem votou no Chega votou contra o que estava, e o que estava era um governo do Partido Socialista com 8 anos. Quem votou na AD, sobre isso não merecem dúvidas. Portanto, querer formar um governo com o que estava, que é isto que Rui Tavares quer, é não querer olhar para os resultados das eleições e encontrar um truque, uma saída, uma coisa qualquer, para dizer que há outra realidade que não é uma realidade normal. O que para mim é um sinal de que, de facto, Rui Tavares continua fiel a algumas das suas... Ele às vezes passa bem em certos setores como sendo uma pessoa, um grande defensor das liberdades e da democracia, mas isto não é, este instinto não é um instinto certo, isto não é só tática, porque ele podia ter defendido isso por táticas, vamos esperar, atrapalhar os outros, mas não, isto é muito estrutural, é muito repetido, está muito entranhado e, portanto, a meu ver, é um sinal, quer dizer, e eles com isto, nenhum dos outros partidos quer isto, atenção, nem o Bloco quer isto, nem o Bloco está a defender isto, portanto, eles estão também a querer, enfim, talvez ali com um bocadinho de ajuda da Inês Sousa Real, mas o que diz tudo só por si, estão a tentar procurar marcar a agenda, continuar a estar nas notícias, continuar a querer parecer simpáticos, mas no fundo aquela ilusão que eu acho que foi mais criada pelo Bloco contra o LIVRE, do que verdadeira, de que o LIVRE poderia ter uma atitude no Parlamento no sentido de, bem, vamos negociar tudo, seja com quem for, parece-me que com isto que eles estão a fazer depois da campanha, estão não apenas a prejudicar essa estratégia, como sobretudo a dizer não é essa a nossa natureza, não é esse o nosso caminho. Quer dizer, e vamos lá ver, com a Joacine entrou em ruptura com o LIVRE quase imediatamente. Pronto, mal foi eleita. E depois aquilo criou enormes tensões dentro do LIVRE. O LIVRE fez reuniões de dias e noites que nunca mais acabavam, daquele grupo de não sei como é que se chamava, grupo de contacto. Grupo de contacto, creio que era assim que se chama. Grupo de contacto, portanto aquilo não acabava, foi um drama enorme até que decidiram lá expulsá-la. Mas atenção, como é que a Joacine apareceu ali? Não foi um capricho de Rui Tavares. A Joacine apareceu naquele lugar porque o LIVRE fez eleições primárias, como eles chamam, para eleger os seus candidatos. Portanto, foram os membros do LIVRE que escolheram a Joacine. Portanto, aquilo é muito a natureza do LIVRE. Portanto, eu acho que sobre isso algumas pessoas poderão ter tido ilusões, convém perceber o que é que está em causa. E, portanto, nos próximos tempos, eu acho que vamos ter um PCP preocupado em recuperar, em conservar os sindicatos e recuperar o seu protagonismo. É sempre um problema, isto. Sobretudo se o próximo governo fizer, enfim, não está muito claro se quer fazer isso ou não quer fazer isso, mas se eventualmente recuperar algumas das ideias que já vinham de trás, relativamente, por exemplo, à propriedade pública dos transportes coletivos, que ainda hoje é um dos principais instrumentos que o PCP tem para perturbar a vida de nós todos, e nós sabemos que a quantidade de vezes que aqui já se falou das greves no Tejo, portanto, no dia em que isso se transforma em concessões, a cadência das greves muda completamente. Portanto, isso ajudou o PCP a entrar para a geringonça, para salvar, para acabar com esse plano, para não permitir que ele fosse para a frente. Não sei se esse plano vai regressar. Eles nisso aí vão lutar desesperadamente para que não aconteça. Repara, uma das coisas que estava na agenda do PCP era colocar a Fertagos, que é, apesar de tudo, a única ligação do Tejo que funciona sem estar sempre a parar,
Portanto, a Fertagos são os comboios da Ponte sobre o Tejo, que é uma concessão, é uma rede concessionada, portanto, é um serviço público onde as pessoas usam os mesmos espaços, têm as mesmas condições que nos outros exercícios todos, só que é gerido por uma empresa privada. Uma das prioridades do PCP é integrar aquilo na CP. Estava no programa. Portanto, e isto não é apenas porque eles acham que assim o público é melhor servido. Não é verdade. O público é melhor servido com a Fertagos. Não há nenhuma queixa com a Fertagos. Há muitas queixas com a Transtez e por aí adiante. Não é, porque isto tem a ver com o poder dos sindicatos e o poder de perturbar, de criar situações de tensão. Portanto, eu acho que vai ser essa a sua prioridade. Um partido como o LIVRE vai procurar, sobretudo, estar na espuma das notícias. Aliás, que é uma especialidade de Rui Tavares, que continua a ser um protagonista, porque teve sempre palcos privilegiados em muitos órgãos de informação. Não houve líderes partidários que tivessem como ele colunas e espaços na televisão pública há tantos anos. Ninguém beneficiou de tanta exposição pública como ele beneficiou. Às vezes há antigos líderes partidários que beneficiam disso. Antigos líderes. Fofinhas, muitas vezes, em perguntas fofinhas. Muitas vezes, ao contrário do que acontece com os líderes do PCP ou até os líderes do Bloco, não é? Mas perguntas bem, e o Bloco está a procurar de alguma forma, eu acho que o Bloco vai tentar, o mais possível, condicionar Pedro Nuno Santos. Porque sabe que Pedro Nuno Santos está próximo, em muitos aspectos, do ponto de vista das suas prioridades políticas em termos de governação e para o país, está mais próximo do Bloco do que estava António Costa. António Costa não gostava nada do Bloco. António Costa não gostava nada do Bloco. Ele até tinha melhor relação com o PCP. E desse ponto de vista, até por razões geracionais e culturais, a proximidade com Pedro Nuno Santos é muito maior. Mas isso para o Bloco é um risco, porque fica o Bloco entalado entre o LIVRE e o PS. Portanto, desse ponto de vista, é um problema para o Bloco. Portanto, o Bloco tem que fazer qualquer coisa e por isso começou já a fazer aquilo que fez com esta iniciativa das reuniões e da geringonça da oposição, que ninguém sabe bem o que é e que não vai acontecer porque o PCP vai se pôr de fora e o PS quer liderar a oposição. Não sente necessidade. Repara, a geringonça é preciso para governar. Agora, neste momento, a geringonça precisa para quê? Para combinar como é que se vai votar a moção de rejeição do PCP. Já se percebeu que sobre isso não vai haver acordo também, não é? Como é que interpretas essa iniciativa do PCP, da moção de rejeição? Tentar condicionar o resto da oposição e dizer que, quer dizer, eles na retórica deles é dizer, nós sempre combatemos a direita e por isso vamos continuar a combater a direita. E o sinal de que vamos continuar a combater a direita é não vamos estar com esta conversa de meias tintas do Partido Socialista que diz que não vota moções de rejeição, não. Moção de rejeição. Portanto, do ponto de vista do PCP é muito coerente.